Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje nós voltamos em Levítico, agora no capítulo 11, e nós vamos ler os seguintes versículos, 44 e 45, que diz assim: santifiquem-se porque eu sou santo. Não se tornem ritualmente impuros por causa de qualquer criatura que se move rente ao chão. Eu sou o Eterno, que tirou vocês da terra do Egito. Sejam santos porque eu sou santo. Glória a Deus por essa palavra. Ontem nós falamos sobre isso e hoje a gente vai voltar a refletir acerca dessa questão da liberdade que nós temos em Deus. Bem, a gente vê aqui que ele dá uma ordem. E aqui ele vem falando sobre os animais que rastejam. Como eu já expliquei também, o Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm a intenção de trazer ordem, leis, regras para o povo que está ali, que é o povo de Deus, né, originalmente, saindo do Egito, ali em Êxodo, e todo esse percurso, Deus vai orientando o povo de acordo com o que devem viver. E como eu sempre falo, Deus é maravilhosamente detalhista e ele vai falando de cada pormenor. E aqui ele está falando sobre os animais. Pode tocar, não pode tocar, quais animais, esses, aqueles, enfim, ele vai especificando cada detalhe das leis e regras que ele estabelece para a galera viver bem, enquanto constituindo-se, né, como um povo. E aí nessa parte aqui, o que é interessante é que ele repete. E eu também já te expliquei que quando a Bíblia ela tem essa repetição, é um chamado de atenção. Lembra quando Jesus fala lá no Novo Testamento, Pedro, Pedro, Marta, Marta? Quando ele repete, em verdade, ele está querendo fazer a gente chamar a nossa atenção para a fala, né? E nesse texto aqui Deus faz exatamente isso. Santifiquem-se porque eu sou santo. Depois no final, lá no final do 45 ele repete: porque eu sou santo. Mas o que é ser santo? Muita gente entende de maneira equivocada essa expressão sobre a santidade. A gente já viu que a santidade para Deus é algo importante, algo relevante, que devemos ter atenção. Mas o que é ser santo? Ser santo é ser nada mais, nada menos que separado. Only this. Não tem mistério. Ser santo é ser separado. Separado de quê, Fernando? Do que eu preciso me separar? Do mundo. Como se eu estou no mundo? Talvez você esteja, né, um pouco confuso quanto a isso, mas eu vou te explicar e você vai entender tudo tranquilamente. Tem um mosquito voando por aqui, que eu não estou entendendo a intenção dele. Não estou entendendo. Mas vai. Ser santo significa separar-se daquilo que nos separa de Deus. E tudo aquilo que a Bíblia condena. Ou seja, todas as práticas que o mundo determina como normais. Adultério, mentira, tudo que é contrário ao que Deus determina para uma vida íntegra e reta diante dele. Ele é um Deus íntegro e reto, um Deus santo, um Deus separado da mentira, separado do adultério, separado da idolatria, separado de tudo aquilo que não convém para o céu. O céu tem regras estabelecidas e se nós somos peregrinos na terra, voltando para nossa origem, que é o céu, viemos de Deus e para Deus voltaremos, nós precisamos nos adequar às regras estabelecidas naquele lugar, certo? Assim como em cada país, né? Cada lugar tem a sua lei acerca do trânsito. Por exemplo, na Inglaterra, a mão é ao contrário da nossa, né? Eles dirigem do lado contrário. Então, você indo para lá, você não vai ter como dirigir igual você dirige no Brasil. Tá pegando? Lá você vai ter que dirigir ao contrário. A mão vira contramão, a contramão vira mão, você passa para o lado direito, ao invés de dirigir do lado esquerdo, enfim. Eu acho que deve demorar bastante tempo para a gente conseguir se adequar, né? Mas, enfim, lá
a regra é essa. Não é a Inglaterra que vai mudar os seus parâmetros por causa de você, lírio do campo. Não é. É você que vai ter que se adequar às regras de trânsito da Inglaterra. Tá entendendo? Porque você tá indo para lá. Ou seja, nós estamos indo em direção ao céu. Nós precisamos nos adequar às regras do céu. E lá em Hebreus 12, 14, diz o seguinte. Olha só. Procurem viver em paz. Esse é o 14, é isso. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos. Uma regra. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pronto. A gente podia terminar por aqui, mas é que eu gosto mesmo de falar. Então, tá aqui. Hebreus, como você sabe também, eu acho que foi Paulo quem escreveu Hebreus, tá falando aqui pra gente o quê? Ó, galera, se separa do mundo. Isso, gente, tipo, cara, não sei nem definir quantos 1000 anos depois, tá? Do que foi dito aqui em Levítico, tá bom? Ó, mili. E aí, aqui em Levítico tá falando o quê? O que Deus tá falando pra gente? Sejam santos porque eu sou santo. Hebreus vai dizer o quê? Galera, santificação, tá? Sem santificação ninguém vai ver a face do Senhor. Ou seja, se você não vai ver a face do Senhor, se lá no céu todo mundo vai ver a face do Senhor, logo você não vai ver a face do Senhor se não estiver andando conforme a santidade exigida para ver a face do Senhor. Parece doideira, né? Parece maluquice, mas a grande questão é que as pessoas se esqueceram desse fato e começaram a misturar santo com profano, a fazer uma confusão danada. Você sabe por quê? Porque não dedica tempo à palavra. Por que o Sim Diário existe? Para te ajudar a ser constante na palavra, para que você não seja enganado, para que você não seja enredada por qualquer historinha que você escuta por aí. Dizendo que você pode sim ir lá, dar uma puladinha no carnaval. O que tem? Estamos no tempo da graça, Deus conhece o seu coração. Não pode. Mas o que tem? Assim, tipo, cara, eu vou casar, né? Então, tipo, eu vou casar com ele. O que tem? O que tem? Que aqui tá dizendo que não, que é fornicação. Então não pode. Mas aqui não tem argumento. Santidade é santidade, sem santidade não vê Deus, enfim. Mas como ontem eu falei com você sobre as escolhas, você pode escolher não cumprir. A grande questão é que cada escolha tem a sua consequência e depois você não vai poder reclamar. Não se engane, Deus não vai impedir você de se afastar. Não vai. Ele quer que você esteja por vontade, disponível a Ele por vontade, não por obrigação, não por medo, mas por reverência, por amor. Então, se você quiser ir viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, você é livre para tal. Não esqueça que todas as escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia. A partir do momento que você escolhe os prazeres desse mundo efêmeros que acabam, você está renunciando ao Senhor. Mas quando você escolhe o Senhor, você está renunciando ao mundo. Você está se santificando, se separando, se resguardando, mantendo uma vida íntegra e reta para que você possa fazer parte do povo que vai povoar o céu. Para hoje eu quero muito que você entenda que sem santidade ninguém verá o Senhor. Parece repetitivo, parece um pouco demais, só que é o que a palavra fala. E eu te garanto, vale a pena ficar com a palavra. Também quero muito que você entenda que você tem liberdade, mas se escolher ficar, fique em santidade. Vale a pena seguir a Cristo, vale a pena seguir aos estatutos do Senhor. Nenhum deles foi feito para nos tolir da liberdade ou porque Deus é um Deus tirano e mau. Não. Todas as leis e regras que o Senhor estabeleceu foram feitas e estabelecidas para o nosso próprio bem. A intenção de Deus sempre é nos preservar. E por último, mais ou menos importante, lembre-se, a nossa vida é breve, é um vapor que se desvanece, como diz Tiago, mas a eternidade a gente nunca vai conseguir mensurar. A grande verdade é que aqui nós temos um vislumbre do que é a eternidade. A eternidade é um felizes para sempre de verdade. Então vale a pena trocar toda a efemeridade do mundo por algo que vai durar para sempre.
Senhor Deus querido e santo, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada por mais um dia, onde o Senhor nos permite acordar com saúde para nos trazer uma palavra de despertamento, uma palavra que nos faz lembrar a relevância que o Senhor dá para a santidade, para a nossa separação desse mundo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lembrar sobre isso, algo que vai nos favorecer e nos levar cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Vale a pena te obedecer e obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos. Peço que o Teu Espírito vivifique esta palavra em nós, nos ilumine a mente para que a gente tenha um entendimento perfeito sobre o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Em nome de Jesus, nos esconda em Ti, Senhor, nos livre do mal, nos livre das tentações e nos ajuda a sermos íntegros e retos diante de Ti. Cuida da nossa casa, filhos e filhas, esposos e esposas, cuida do nosso trabalho, nossos estudos, enfim, Senhor, cuida de todas as áreas da nossa vida. Consagramos tudo a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas olha, se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.